a mensagem da palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. E para mim é um momento ímpar de estar feliz de estar aqui participando desse programa, para levar uma palavra, para deixar uma mensagem nesse momento para você que está nos ouvindo aí em qualquer parte do Brasil, no exterior, em qualquer país. O importante é que você, amado irmão, que está nos ouvindo, possa nos conectar, possa ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, hoje, que eu trago para os vossos corações, é uma palavra que possa definir dentro de uma vida familiar, que possa definir, que possa caracterizar a sua vida de uma forma a conduzir e ter uma direção. E essa palavra de hoje, amados irmãos, ela se trata de uma palavra que, como você pode se comportar, como você pode se dirigir diante de diversas situações de sua vida. E dessa forma eu quero levar essa palavra dizendo que nós devemos muitas vezes saber lidar quando nós passamos a ser cristão. E Paulo, ele foi muito feliz em escrever essa carta aos Coríntios, quando se tratava de diferença, de compartilhamento, de convivência. Ele se tratava de jugo. E o jugo que Paulo se refere, numa definição popularmente falando, se trata de uma peça de madeira do conhecimento, aonde essa peça de madeira ela tem que ser confeccionada para ser equiparada. O que é que Paulo quis dizer, biblicamente falando? O que é que Paulo quis falar aos vossos corações? Ele quis dizer que o jugo tem que haver uma igualdade. E naquela época a igreja de Coríntios, ela andava com jugo desiguais. Havia relacionamento com jugo desiguais. E Paulo fala em 2 Coríntios, lá no capítulo, aqui no capítulo 6, no versículo 14, onde ele diz assim: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o que é que ele quer falar? Quem vive na luz não pode haver uma comunhão com aquele que vive nas trevas. E Paulo, felizmente, ele trazia, ele levava para que a comunhão, o relacionamento que nós devemos ter cada vez mais a proximidade do relacionamento com o cristão, aquele que está vivenciando a palavra de Deus. E o jugo, aonde popularmente se usava, que era uma peça feita de madeira para que o animal fizesse o cultivo com arado, tinha que ter aquela igualdade. Popularmente estou falando para que possa entender a palavra jugo. E essa peça de madeira, ela tinha uma equiparação para o animal que tinha que ser do mesmo porte, do mesmo tamanho, para que não houvesse um desequilíbrio quando houvesse o cultivo com o arado. E trazendo para a realidade bíblica, espiritualmente falando, então nós que somos espirituais, nós que vivemos na palavra de Deus, temos que ter o cuidado nesse ato de se relacionar, de conviver, de lidar com uma pessoa do mesmo jugo. Não adianta na sua casa, na sua vida, nos seus passos, nos seus negócios, estar lidando
com a pessoa de julgo desigual. Porque o que acontece? Quando você tem uma direção espiritual, quando você tem uma convivência espiritual e está lidando com a pessoa que não tem uma experiência, uma vivência espiritual, as coisas não vão dar certo. Porque sempre você vai ter uma direção de Deus e o seu jugo que está do seu lado tem outra direção. Por isso que se aconselha uma moça, um rapaz, case com a pessoa cristã, o mesmo sendo cristão. É inconveniente um rapaz ou uma moça cristã ter um relacionamento, ter uma vida, um namoro com uma moça que não é cristã. Porque a direção, os atos são diferentes. Não adianta um comerciante, um empresário ter em suas funções pessoas que não são cristãs. Não é recomendado, porque não estão dentro do propósito de Deus, não estão na mesma conjuntura, no mesmo contexto, na mesma vivência espiritual. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, ele descreve essa discrepância conjugal, essa observação, essa recomendação, que não devemos prender a um julgo desigual. Sempre numa vida, dentro de um lar, de um casal, onde a mulher é crente, e às vezes o homem é crente e a mulher não é, sempre há uma diferença na relação. Sempre há uma direção diferente, porque ambos têm pensamentos diferentes. Imagine, amados irmãos, aleluia, glória a Deus. O irmão chega da igreja, de repente, vê a sua esposa não crente assistindo um filme, ouvindo uma música que não faz parte da comunhão de Deus. Então é preciso que ela tenha entendimento, que aquela casa é santificada, ali é morada do Espírito Santo, é templo. Porque quando um casal vive na dependência de Deus, vive na comunhão de Deus, pode-se dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas quando há essa diferença de julgo desigual, um casal quer ouvir uma música de Roberto Carlos, o homem quer ouvir uma pregação evangélica, e ali começa uma contenda, começa uma diferença. É por isso que há essa recomendação. Então, devemos ter essa consciência. Você que a sua esposa é crente, você que seu esposo é crente, é preciso que haja uma junção, que haja um entendimento o que é a palavra de Deus, para que o lar seja abençoado, para que o lar haja uma comunhão do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, ele não habita no templo sujo, ele não habita onde há uma contenda, onde há uma diferença. Então, por isso que se recomenda em uma união, em uma convivência, que o julgo, tanto a esposa como a esposa, seja conhecedor da palavra de Deus, para que aquela união seja perpetuada, que a união seja consolidada na presença de Deus, para que não haja uma contenda, diferença de opiniões. Porque sempre há a ver, quando um esposo é crente, quando a mulher não é crente, quando a esposa é crente e o esposo não é crente, há uma diferença, começa a haver aquela diferença conjugal. E para que isso não aconteça, que um conheça a palavra de Deus e outro não conheça, é bom que os dois sempre estejam no mesmo propósito, estejam na mesma direção, no mesmo conhecimento, para que a casa, a convivência de ambos seja abençoada. Então, quando nós já temos consciência da palavra, sabemos da direção, sabemos do propósito e como se comportar diante da situação, e quando aquele que não conhece começa a intercalar e dizer, você é santo, você quer ser direito, mas não é isso que vem a questão, porque quando nós conhecemos profundamente a palavra, nós somos cegos,
E a palavra de Deus é bem clara, diz que o povo padece por não conhecer a sua palavra. E quando um cristão verdadeiramente, ele não está no propósito de Deus, no conhecimento da palavra, sempre vai intercalar, sempre vai perguntar, por não aceitar certas questões, porque ele não está convivendo, ele não está em sintonia com a palavra de Deus. E é por isso que há essa recomendação de Paulo na carta de 2 aos Coríntios, que nós não devemos se prender, que nós não devemos se relacionar com um jugo desigual, que não tem um conhecimento da palavra de Deus. Eu vou contar aqui uma pequena coisa que tinha comigo, eu sempre carregava isso na minha mente, até então, quando eu não conhecia a palavra de Deus. Uma certa vez, um comerciante disse para mim, olha, eu não gosto de fazer negócio com crente. Fazer negócio com crente sempre dá azar, nunca dá certo. E aquilo eu fiquei na minha cabeça o tempo todo. Por que aquele cidadão fala, e outras pessoas me dizem também, que fazer negócio com crente dá azar, nunca dá certo. Sabe o que é, amados? Porque Deus não estava no negócio, porque era jugo desigual. Eu quero ver quando você faz um negócio com crente, porque a palavra do crente é sim e sim, aleluia, não e não. Então sempre há de haver essa diferença, essa discrepância quando existe o jugo desigual. Isso é na relação de trabalho, isso é na convivência de casa, isso é em todo sentido, quando há essa junção de jugo desigual. Então, como Paulo aqui diz, como Paulo descreve em 2 Coríntios, não prendais a jugo desigual, para que a felicidade, para que a união, os negócios sempre estejam na presença de Deus. Eu quero também deixar aqui lá em Salmo 1, onde a palavra do Senhor, que nós sempre devemos, lá no primeiro Salmo, no primeiro de número 1, aleluia, glória a Deus, que diz a palavra do Senhor: feliz é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mediante ele vive na palavra de Deus e medita de dia e noite. É bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É outra advertência no livro de Salmos, aonde ele descreve o comportamento da pessoa cristã, o comportamento da onde o cristão deve seguir e andar, na linha, no propósito e na observância da palavra de Deus. Aleluia. E que essa noite, amados irmãos, querido ouvinte da palavra do Senhor, através da rádio web, desse canal da PDR, onde tem a direção do presbítero Ariosto, que esse canal seja colocado cada vez mais no centro da atenção da palavra de Deus. E que Deus capacite o missionário, o presbítero, cada vez mais, para que ele possa levar aos 4 cantos do mundo essa palavra profética, essa palavra de renovação, essa palavra que pode cada dia mais fortalecer as nossas vidas, as nossas famílias. E mais uma vez, fica no coração dos amados ouvintes: não prendeis a um jugo desigual. Que todos tenham uma noite de paz, que todos tenham uma noite de felicidade. Desejo a todos sono reparador na presença de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, ouvimos uma palavra poderosíssima, né? Pela parte de Deus, pelo nosso irmão Sebastião Silva, né? Louvamos a Deus, irmão Sebastião, pela sua vida, louvamos a Deus pela vida da sua esposa, a nossa irmã missionária Janaína. E você, meu amado irmão, conectado conosco nesta noite, guarde esta palavra: não se prenda a um jugo desigual, tá bom? Porque, meu amado, fazendo isso, você vai ter aí, né, irmão missionário Sebastião, somente sofrimento, não é isso? É desse jeito, não é assim, irmã missionária Jaquelina? Louvamos a Deus. Irmã Maria, minha benção. Ô, irmãos, irmã Maria hoje está com sono, viu?
Vocês acreditam que a irmã Maria, irmão Sebastião, não quer nem dar glória a Deus? Irmã Maria, desperta para Jesus, vaso. Ela está aí dando glória. Já está dando glória já. Pode botar aí que ela já está dando glória.